E aí, empreendedor, beleza? Se você chegou nessa aula, provavelmente você contratou o nosso serviço de automação. Se você não contratou esse serviço, já fica por dentro que eu vou dar muitas dicas importantes aqui de como que você pode automatizar a sua comunicação com o seu cliente e quais são os pontos que não podem faltar na sua comunicação, fechou? Então, essa aula eu considero que você já tem o Active Campaign, então eu acabei de logar aqui uma conta para a gente utilizar como exemplo. Fechou? E dentro do Active Campaign, você precisa entender que o ponto principal que você vai olhar são contatos. Aqui no cantinho esquerdo você vai clicar em contatos. Tá bom? Por que eu falo são contatos, né? Até acabei falando errado. É porque dentro de contatos, quando você abre o segundo menu de navegação, ó, ele fica aqui em cima, então você pode ocultar e apertar. Se ele não aparecer, você clica ali que ele abre. Você já tem aqui junto também a opção listas, tá bom? Hoje eu vou falar só sobre contatos e listas, que já é o suficiente para você alavancar muito o seu negócio. Mais para frente, caso você realmente venha fazer um trabalho bem específico, aí você pode começar a utilizar tags e campos, beleza? Por enquanto a gente vai falar só de contato e lista. Qual que é a importância aqui? Primeiro ponto, você tem que estar sempre de olho no nome, tá bom? Então aqui eu separei uma aula onde eu vou explicar para vocês todos os pontos, mas o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o nome. Como assim o nome? Quando você abre um contato, você consegue verificar se está no nome aquele nome todo ou se está aqui em sobrenome, tá? O que eu quero dizer com isso? Às vezes o cara escreve tudo aqui, ó, o nome completo dele aqui, quando a gente pergunta name, né? Perguntei name aqui na página, ele vai lá e escreve o nome todo. Ele vai receber as mensagens todas dali para frente com o nome todo, porque o nosso sistema vai puxar essa tag aqui, name. Então, o que tiver escrito aqui é o que vai mandar lá na mensagem quando a gente falar nome da pessoa, beleza? Então, tem que arrumar isso aqui. Primeiro ponto. Como que você faz para arrumar, né? Quais são as boas práticas, igual eu separei aqui na apresentação para vocês, que você precisa ter? Sempre que entrar um cliente novo ou você cadastrar, o histórico vai ficar aqui do seu lado direito. Então, ó, por exemplo, entrou aqui 2 inscritos, ó, entrou 2 pessoas novas em contato. Eu clico aqui, abre diretamente o contato. Se eu clicasse no outro, abriria o outro contato. Então, aqui dentro eu já consigo ver, ó, tá o nome todo. Por exemplo, eu vou pegar e vou arrumar, ó, apagar o nome todo, trazer para cá, ó, no sobrenome. Feito isso, eu vou salvar as alterações, ó, até na prática. Um cliente que chegou há mais ou menos 1 hora atrás. Quando que você precisa fazer isso? Você precisa fazer isso no final de cada dia, tá bom? Se você fizer isso no final de cada dia, você resolveu o seu problema, já vai ter todo o histórico aqui do dia. Você vai pegar ali o histórico, vai arrumar a galera que entrou em contato. Precisa ser necessariamente um empreendedor? Não, pode ser um atendente, desde que você confie nele. Ali é onde você realmente vai automatizar os seus campos, fechou? Agora, beleza. Bruno, quais são os campos que eu tenho que automatizar? Entendi que a ferramenta é boa, tenho várias ideias aí de como utilizar, mas como que vocês indicam? O que seria legal fazer? Então, eu separei aqui o seguinte. Do nome, como eu falei, é importante você ajustar para não atrapalhar em nenhuma mensagem. Das listas, você tem que entender que elas vão personalizar a sua comunicação. Então, de acordo com a lista que esse cara está cadastrado, ele vai receber uma mensagem diferente, fechou? Das mensagens, eu quero só destacar o seguinte, você pode mudar o que eu vou ensinar aqui, de como são as mensagens que você deve fazer, mas é legal você seguir esse conceito, tá? E qual que é o conceito? Sempre que você enviar uma mensagem, você tem que ter um objetivo, ou seja, o que você espera que o seu cliente te responda. Fechou? Esse é o tópico da mensagem. Desde que ela cumpra esse requisito, o resto você pode fazer do seu jeito, tá bom? A minha sugestão é que para não compradores, você crie boas-vindas, deixa eu até abrir aqui, né? Você cria 2 públicos para facilitar, específico para cada produto, ou seja, o cara entrou procurando landing page. É uma boas-vindas, até apresentar aqui para você umas boas-vindas e um sofre com isso específico para ele. Já vou falar um pouquinho do que seria esses 2. E o cara, no caso, que já recebeu esses 2, vai receber um outro funil que eu vou segmentar ele. Já falo para vocês. Então, primeiro ponto, o cara cadastrou aqui, eu vou enviar 2 mensagens para ele. Boas-vindas, dando para ele, no caso, né, recebendo ele de acordo de onde ele veio. Então, pensa que você cadastrou um cara que já entrou em contato. Talvez você não queira que esse cara receba uma mensagem de quem entrou em contato pelo site. Por exemplo, eu. Quando o cliente entra em contato pelo meu site, ele já recebe a primeira mensagem da Ana automaticamente. Então, eu não preciso que a Ana esteja ali naquele momento para fazer isso. O próprio sistema pega e dá um oi, boas-vindas, vi que você tem interesse em tal serviço, como posso te ajudar automaticamente.
automaticamente, já acelera o nosso meio de atendimento. Você pode fazer isso no seu também. Se você fizer isso, quando você cadastrar uma pessoa que está na metade desse funil, tá bom? Então, se você for cadastrar pessoas antigas que você estava falando, elas vão receber essa mensagem. Tá legal você criar uma segmentação específica para essas pessoas e uma adaptação, tá? Para elas chegarem no funil novo, beleza? Qual que é o funil novo, né? E qual que é o nosso jeito? Então, primeiro, o cliente entrou em contato, eu mando boas-vindas e depois eu pergunto, né? Cito para eles os problemas que a gente resolve. Então, poxa, você sofre com isso? Se você sofre com isso, como posso te ajudar? Qual a maior dificuldade quando você tenta resolver tal assunto? Então, faça uma pergunta específica para ele, de acordo com o nicho, tá? Aqui eu dei exemplos amplos, mas depois, se quiserem ver, eu consigo mostrar no finalzinho da aula um pouquinho das mensagens que eu fiz aqui dentro. Fechou? Para todos os serviços. Então, o cara entrou, perguntou de landing page, perguntou de tráfego, recebeu uma mensagem específica de boas-vindas para landing page e recebeu uma mensagem ali de impacto, né? Uma mensagem perguntando como que ele quer, qual o principal objetivo dele quando ele procura landing page. Ou tráfego, né, específico com que ele entrou. Depois disso, eu posso mandar a mesma mensagem para ambos, tá? Ambos os públicos. Eu faço dessa forma porque eu acho mais fácil. O que eu vou mandar para esse cara? Eu tenho duas opções. Ou eu posso mandar para ele como que a gente pode ajudar, ou em qual grupo ele se encaixa. Então, por exemplo, se esse cara já recebeu essas duas mensagens, não interagiu, ou se esse cara recebeu a primeira mensagem, interagiu com você, não comprou, esfriou, recebeu a segunda e não interagiu, essa terceira ela já começa a dar um checkmate, já começa a filtrar também, tipo, pô, vale a pena ou não eu ter você aqui dentro? Aliás, voltando no Active, a gente paga de acordo com a quantidade de contatos, então a gente também não quer ficar pagando por contato que não presta. Não que não presta, mas que não vai comprar nesse momento, beleza? Todo contato presta. É que não vale a pena você estender tanto a sua régua quando você está começando. Quando você tiver uma audiência for fazer um lançamento, aí sim vale a pena você ter um nível de contatos maior e ir ampliando o contato de acordo com eles, fechou? Então aqui a ideia básica seria como que você pode ajudar ou então em qual grupo você se encaixa. Por fim, a divisão de águas, né? O verdadeiro dá ou desce. Cara, você quer resolver esses problemas? Isso é uma prioridade para você ou não? Se não for, estou te tirando da lista. Caso queira retomar o contato, estou à disposição. Beleza? Então, até mesmo para não ficar mandando nada para ele. Esse é o conceito básico que precisa entender para que o que a gente, né, de como a gente vai se comunicar com quem não comprou ainda. Então, só reforçando de uma forma mais rápida. Primeiro, boas-vindas e sofre com isso, de cada produto específico. Então, cada produto seu você vai ter que ter uma boas-vindas e um sofre com isso. Feito esses dois, você vai trocar esse cliente de lista e vai mandar ele para todos os serviços. Quando o cliente entra nessa lista, ele vai receber como podemos te ajudar ou em qual serviço se encaixa, mais a divisão de águas. Então, se ele engajou aqui dentro, você fez alguma venda, ele comprou, você vai mudar ele de perfil novamente para compradores. Se ele não comprou, você já vai dar uma divisão de águas e perguntar, e aí, você realmente tem interesse no que a gente oferece ou não? Para os compradores, a gente vai trabalhar outros dois pontos, que vão ser o acompanhamento e um agradecimento. O acompanhamento, por exemplo, se você tem uma autoescola, o cara fechou e ele tem que fazer os exames médicos, que é o primeiro passo, ou qualquer clínica que o cara tenha que fazer um exame para dar o próximo passo contigo, você precisa fazer um acompanhamento. Então, você já pode deixar automaticamente ali a mensagem daqui 2 dias enviar para ele, perguntando se ele conseguiu fazer essa atividade, se ele marcou o exame ou qualquer outra coisa que você precisa. Bruno, não tenho nada, não preciso de nada. O que eu posso mandar nesse lugar? Você poderia mandar um agradecimento. Então, poxa, pessoa, né, que vendeu, poxa, fulano de tal, muito obrigado por ter escolhido a nossa empresa, fiquei muito feliz em ter você com a gente, estamos dispostos para dar o nosso melhor. Um exemplo, tá bom? Você pode fazer um agradecimento caso você não tenha nenhum tipo de acompanhamento para fazer. Por fim, você vai marcar uma call, e de preferência em vídeo, porque nessa call você vai pedir para o seu cliente indicação e feedback. Bruno, por que marca a call? 2 pontos, você já consegue mandar a mensagem solicitando para ele o horário, poxa, você tem 10 minutos daqui no horário tal para me ajudar, então você já consegue especificar para ele te dar uma resposta ali se sim ou não e tender, né, com a tendência da sua pergunta, você perguntou de horário, ele vai tender a te responder o de horário que ele pode. Então, poxa, legal, quero te ajudar. Você não vai falar o que você quer, você vai pedir uma ajuda. Quando você entrar na call, você vai primeiro perguntar se ele gostou do serviço e tal. Recomendo já que você grave isso, que é uma prova, né, social para sua empresa. Já vou abrir o jogo, eu errei isso na minha empresa, não fiz, mas agora a gente está fazendo, então já recomendo que faça certo desde o começo. Já está ganhando tempo com esse vídeo, muito tempo, inclusive.
a gente levou para chegar nessa forma de indicação. E nessa call você vai pedir ali a indicação e o feedback. O que é esse feedback? Fala de forma mais específica. É uma avaliação do Google Meu Negócio, uma avaliação em qualquer outra plataforma que você tenha. Se você tem Mercado Livre, Shopee, então você vai pedir para ele fazer uma avaliação onde mais pessoas conseguem ver, tá bom? O próprio feedback aqui, como eu sugiro você primeiro perguntar se ele gostou, como que foi a experiência dele para servir de depoimento, eu acho incrível. E no final, se você já conseguir, né, pegou as indicações, pegar a avaliação vai te ajudar mais ainda, beleza? Então, basicamente é isso. Como eu falei no começo, vocês podem fazer algo além, pode inventar moda, pode fazer qualquer coisa, mas se você fizer isso, você já vai ter resultado, tá bom? O que seria esse inventar moda e fazer qualquer coisa que eu tô brincando, mas eu deixei em aberto? Seria uma newsletter, certo? Seria como se fosse, tipo, pô, a galera aqui em divisão de águas, né? Até para concluir a aula, eu falei que apresentaria um pouco do que a gente fez. Então, eu criei da seguinte forma, tá bom? Nosso funil ele segue igual, é um funil que dá certo, então a gente gosta de utilizar igual. Cada produto ele tem um boas-vindas e um sofre com isso. Se você ficou em dúvida o que seria o sofre com isso, eu vou te mostrar o que a gente fez. Então, basicamente, o nome da pessoa, imagino que esteja bem corrido, mas percebi que tem interesse em anúncios pagos. Gostaria de saber qual o problema que você realmente quer resolver. Geração de leads, quebra de objeção. Então, aqui você poderia fazer algo similar para o seu serviço. Fechou? É esse o foco da sua mensagem quando eu falo aqui no nosso funil que você tem que fazer um sofre com isso, tá? É algo nesse sentido que você vai mandar para o seu cliente, sempre deixando um espaço para interação. Repare que eu dei 3 opções e não usei o bot, ou seja, né, ele não tem os botãozinhos para ele clicar, mas eu usei a mesma ideia de um chatbot. Então é interessante você ter isso em mente e trazer para cá. Fechou? Depois, deixa eu voltar aqui. Como podemos te ajudar, né? Que seria uma ideia. Então, voltar aqui até para vocês verem. O como podemos te ajudar, ele pode ser ele mais em qual grupo se encaixa, se você quiser estender o primeiro contato, ou pode ser ele ou em qual grupo, tá? Não precisa mandar os dois. Eu mesmo aqui vou testando um, testo o outro, beleza? Na verdade, assim, eu testo um, testo o outro, vírgula, testo os dois ou testo qual grupo se encaixa. Para mim, o mais importante é qual grupo se encaixa. O como podemos te ajudar aqui, eu coloco, poxa, estou fazendo uma pesquisa, sua participação é muito importante para que a gente possa melhorar nossos conteúdos. Você que está precisando acelerar as vendas, qual a principal dificuldade tem enfrentado? Então, poxa, você que está precisando emagrecer, você que está precisando criar um site, você que está precisando tirar a carta, qual que é a principal dificuldade que você tem enfrentado? Sei lá, o Detran, tempo, não vou na clínica, não sei o que fazer. Então aqui se abre um leque novamente para o cliente te dar uma nova oportunidade de venda já focada naquilo que você oferece. Por fim, qual grupo se encaixa, né? Que aí eu gosto de utilizar isso aqui. Ele é como se fosse um pré-checkmate. A próxima mensagem a gente já manda embora. Mas aqui eu já filtro, né? Se você não quiser mandar a terceira mensagem, quiser, poxa, não, já quero fazer um filtro, saber se é esse cara ou não, você poderia fazer assim, então, né? Uma outra hipótese. Nossa agência criou soluções para empresas que querem investir em tráfego. Estou criando conteúdos personalizados de acordo com cada perfil, sendo ele para empresas que querem contratar uma agência ou para empresas que querem fazer o próprio marketing. Então aqui numa pergunta besta eu já tô entendendo qual o patamar. Tipo, pô, o cara é um cara que vai contratar o meu serviço ou é um cara que quer aprender? Automaticamente já consigo separar o conteúdo. O cara que quer aprender, eu vou mandar para ele vídeos de conteúdo, não vídeos como esse, já usando uma ferramenta lá dentro na prática, como se ele tivesse comprado, certo? Então esse é o diferencial. Fechou? O último, né, que eu chamo de checkmate, que são divisões de águas, é basicamente você realmente falar para ele ali, aí, cara, é isso ou não é? Né? Então, mostrar aqui como a gente fez o nosso, percebendo que para você hoje não é a prioridade resolver problemas, como falei os problemas que a gente resolve, e por esse motivo estou tirando da lista. Caso queira retornar ao contato, basta responder essa mensagem. Se quiser falar comigo mesmo, lembra que foi a Ana que te atendeu, que nesse caso aqui quem manda pelo número da Ana, então, para lembrar que foi ela que atendeu. E acabou. Daqui para frente, se o cara não interagir, não manda mais nada. O enfeitar, né, que eu comentei, o que você poderia ir além, deve ir além, mas dá trabalho. Então, o primeiro passo básico seria você criar, na hora que o cliente, né, escolhe aquilo, qual perfil ele se encaixa, o pós. Então, quais conteúdos você vai mandar, como que você vai manter ele como audiência. Aliás, as pessoas compram de quem elas têm mais comunicação. Então, você aparecer com o seu cliente, mesmo que seja em vídeo, para que você possa aparecer sem precisar do seu tempo em muitos lugares ao mesmo tempo. O vídeo é melhor para fazer isso, não é à toa que eu comecei a fazer dessa forma em vídeo também. É uma forma legal de você conseguir criar credibilidade aí com seus clientes, fechou? Esses 2 pontos aqui são 2 pontos aí que eu já estou ajudando você
a organizar o seu time de vendas. Então as pessoas que estão fazendo atendimento precisam entender disso aqui, tá bom? Como que eles estão fazendo. É legal você ter um relatório aí também de quantas indicações foram geradas no mês passado, quantos geraram nesse mês, está aumentando, está diminuindo, as avaliações no Google Meu Negócio, no seu site, enfim, estão aumentando, estão diminuindo, tudo isso é muito importante você estar de olho, e dessa forma esse funil ele já quebra esses principais pontos, beleza? Não falei muito aqui da parte de recorrência, mas eu comento muito aí com o pessoal de spa, dentista, se o seu serviço, né, até limpeza de caixa d'água, enfim, tenha qualquer tipo de recorrência, o cara tem que fazer de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, você pode criar já um funil específico para aquele comprador, para quando o cara, tipo, completar um ano já receber uma mensagem sua, porque provavelmente você nem vai lembrar dele. Então é legal você já pensar nisso e se programar também, tá? Mas novamente, queria que você utilizasse da melhor forma e, cara, a melhor forma de começar é essa, foque nesses pontos. Depois que você tiver isso, você pode criar o que você quiser. Mas se você fizer isso, você já vai ter resultado. Então, é esse o objetivo da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você caiu de paraquedas, se inscreve no canal. Se você é nosso cliente, pô, já devia estar inscrito. Espero que vocês tenham gostado e bora vender. Isso aqui dá resultado e eu quero ver vocês aplicando o mesmo aí.